basicamente 5 domingos aí falando do Evangelho de João, né? Nós começamos a dar os primeiros passos aí nele, e é um Evangelho riquíssimo, né? Onde nós já tivemos a oportunidade de ver algumas coisas a respeito do ministério de João Batista, de como João Batista foi levantado, qual foi o propósito na vida dele. Falamos um pouco acerca do Logos, que é o Deus, né? Deus vivo que estava, Cristo estando com Deus antes de todas as coisas. Tivemos 2 testemunhos de João Batista, e hoje nós vamos caminhar aí a partir do versículo 12 do 2º capítulo, né? A partir do versículo 12, se assim Deus permitir, né? Amém? Todo mundo está lembrado? Amém. Todo mundo está lembrando? Porque uma coisa que a gente sempre deve iniciar essa leitura da carta de João é lembrando do propósito que João tinha quando ele escreveu essa carta. Nós refrisamos isso aqui nas últimas 4 semanas. E o propósito, quando João escreveu essa carta, era revelar para todos aqueles que lessem que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus na terra. Esse é o propósito de João quando ele escreve o seu Evangelho, né? Ele relata ali aqueles dias vividos acerca do ministério de Jesus. E o propósito principal dele sempre foi esse: mostrar que Jesus, aquele nazareno, aquele filho de carpinteiro, ele era o Cristo, ele era o Salvador, ele era o Messias, e esse Filho de Deus que caminhou por essa terra. Então esse é o propósito de João. E semana passada o pastor Wagner trouxe para a gente o primeiro milagre de Jesus, né, bem conhecido, acerca da transformação da água em vinho, naquele casamento, né, na festa lá de Caná da Galileia. E ali foi onde Cristo revelou pela primeira vez a seus discípulos ali o seu poder, a sua glória, né, mostrando quem era ele, revelando ali os primeiros dias de poder, de glória, de graça, fazendo aquele milagre. Então, continuando desse ponto, a partir do versículo 12, eu queria te acompanhar aí, para a gente fazer a leitura aí do versículo 12 até o versículo 25, para a gente ter um pequeno trecho só, para a gente ter uma visão geral de tudo. Amém? Então, a partir do versículo 12, né, livro de João, capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no pátio do templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas, além de cambistas ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois, e esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas. Então disse aos que vendiam pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa do meu pai um mercado. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. E então os judeus protestaram e perguntaram-lhe: que sinal tu nos mostra como prova da sua autoridade para fazer isso? E Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram: esse santuário levou 46 anos para ser edificado, e tu o levantarás em 3 dias? Mas o santuário a qual ele se referia era o seu corpo. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se
lembraram disso, de que eles disseram e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. E encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos viram os sinais que ele fazia e creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Eterno Deus, estamos diante da Tua palavra, Pai. A Tua palavra riquíssima, poderosa, capaz de mudar corações, capaz de salvar nações. Aviva, Senhor, o Teu Espírito em nosso meio agora, Pai, para que possamos ter a verdadeira compreensão de quem Tu és, de quem Cristo foi, é e sempre será. Aviva, Senhor, a Tua igreja, para que ela possa entender a grandeza da Tua mensagem, Pai. Abençoa, Senhor, esse que vos fala, que não sabe falar, que não sabe orar. Usa-me, Senhor, como barro. Molda-me segundo a Tua vontade e que a Tua igreja, Senhor, seja edificada. O que importa é que o Teu nome cresça, que o Teu nome apareça, Senhor, e que nós diminuamos cada dia mais. Em nome de Jesus. É uma passagem muito conhecida, né? Às vezes, aí na sua Bíblia, se ela é separada por título, antes do versículo 13 vai estar assim: Jesus purifica o templo, a purificação do templo, alguma coisa relacionada a isso. Mas tem um ponto interessante aqui para a gente começar aqui desse versículo 12, para a gente conseguir entender o contexto. Quando nós olhamos para o versículo 12, nós vemos assim: e depois disso desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram alguns dias. Quando nós passamos por um versículo desse assim, muitas vezes a gente não tem noção da posição geográfica, né, de onde eles estão, né? A gente vê um pouquinho antes aí que Jesus estava em Caná da Galileia, onde ele estava na festa do casamento e fez o primeiro milagre. E eles desceram para Cafarnaum. Então, ou seja, eles foram até Cafarnaum. Um ponto interessante aqui isso é o cumprimento de uma profecia. Lá no livro de Mateus tem essa profecia que Mateus cita o profeta Isaías. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 13 em diante, diz assim: saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho junto ao mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. O próprio livro de Mateus, no capítulo 11, lá no versículo 23, ele diz assim: e você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. É uma profecia que o profeta Isaías já tinha feito, que em Cafarnaum Jesus habitaria naquela terra. A gente não tem muito dado histórico disso, mas a gente sabe que Jesus talvez viveu um bom tempo em Cafarnaum. E Jesus realizou muitos milagres, muitas obras naquela cidade.
Mas aquele povo de Cafarnaum que viu aquilo tudo, não creu que Jesus era o Filho de Deus. E tinha essa profecia que a luz habitaria no meio daquela treva, daquela cidade, mas aquela cidade não creria que ele era a luz. E ele sentencia aqui um juízo de que os milagres que foram feitos em Cafarnaum, se tivessem sido feitos em Sodoma, aquele povo de Sodoma teria se arrependido e haveria juízo menor em Sodoma do que em Cafarnaum. Ou seja, já era uma profecia que Cristo era o Filho de Deus, que ele habitaria em Cafarnaum, que ele realizaria muitos milagres, mas o povo não ia crer nele. Muitas vezes a fé, ela é muito mais do que ver. Às vezes as pessoas veem milagres, presenciam aquilo ali e continuam incrédulas diante de toda a situação. Mas o ponto interessante aqui, que é o que eu mencionei antes, que é esse fator geográfico, eles estavam em Caná da Galileia e foram para Cafarnaum, desceram. Se a gente pega nesses mapas bíblicos e a gente pesquisa um pouquinho, a distância de Caná da Galileia até Cafarnaum é de aproximadamente 40 quilômetros. Então, ou seja, Jesus caminhou ali como o versículo 12 disse, com a sua mãe e com seus discípulos até Cafarnaum. E no mesmo versículo, a gente vê que eles saíram de Cafarnaum e foram para Jerusalém, porque estava no início da festa da Páscoa. Agora, olha só que interessante, a distância de Cafarnaum até Jerusalém era de 140 quilômetros. Ou seja, às vezes a gente passa por essas cidades assim e acha que é de um lado e do outro na rua, né? Atravessa o rio e chegou, tudo. Mas vocês imaginam 140 quilômetros, muitas vezes de viagem a pé. Às vezes, quando se tinha recurso, se tinha um cavalo, se tinha um camelo, alguma coisa, um boi, alguma coisa assim. Mas muitas vezes era a pé, era dias e dias e dias caminhando. E um detalhe, que quando a gente começa a reparar em detalhes, que eles falam que eles subiram a Jerusalém. Ou seja, era uma cidade mais alta, era muito morro, uma cidade muito mais alta de relevo. Então, ou seja, a gente passa despercebido nesses detalhes que dão um panorama de fundo muito rico para nós. A distância entre as cidades aqui é um ponto interessante. Uma coisa que a gente pode saltar aos olhos aqui é quando ele diz ainda no versículo 12 que Jesus estava com sua mãe e seus irmãos. Para muita gente é um peso falar que Jesus tinha outros irmãos, né? A gente tem aí a doutrina da Igreja Católica que não sustenta isso, porque quebra uma série de paradigmas sobre acerca da santidade de Maria, uma série de coisas, mas a gente tem tanto no livro de João capítulo 7, Mateus 12, versículo 46, Marcos 6, versículo 3, e também em Mateus 13, 54, menções sobre os irmãos de Jesus. E era um pedaço desse aqui que eu queria compartilhar com vocês a respeito do livro de Mateus 13, 54 a 58. Se você quiser tomar nota disso e ler isso posteriormente, é riquíssimo. Ele diz assim: e chegando da sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que eles se maravilharam com o que ele dizia. E disse: de onde lhe vem tanta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde vem tudo isso sobre ele? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali
muitos milagres por causa da incredulidade deles. Um ponto importante aqui é que essa passagem está se tratando acerca de Cafarnaum. Ou seja, Jesus ali realizou muitos milagres e todo mundo o reconhecia. Assim, não é esse o filho do carpinteiro, o filho de Maria, que tem Tiago, José, Simão e Judas como irmão e outras irmãs? De onde vem tanto poder, tanta sabedoria dele, se ele é uma pessoa completamente simples, uma pessoa comum? Então, ou seja, Jesus realizou ali muitos milagres, ninguém creu, mas ele também deixou de fazer milagres na sua terra por causa da incredulidade deles. Para a gente iniciar esse versículo, eu acho importante a gente não deixar passar esses detalhes despercebidos. Às vezes a nossa leitura muito superficial acerca das Escrituras, em cima de cada versículo pequenininho desse, a gente perde uma riqueza de detalhes tão grande. Então, a partir do versículo 13, para a gente caminhar aí, ele vai falar ali, né? Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Então a gente sabe qual foi o motivo que levou Jesus a ir para Jerusalém, né? Que estava na época da Páscoa, né? Os judeus ali iriam celebrar a Páscoa. A gente já teve a oportunidade aqui de estudar acerca dos ritos aí da Páscoa, como surgiu, qual né, o seu real sentido. Se você quiser relembrar isso, está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 a 27. E quando Jesus chega em Jerusalém, ele encontra ali uma situação do templo, né? Que diz aí no versículo 13 que ele chegou em Jerusalém, eles foram a Jerusalém, e no versículo 14 até o 16 a gente vê essa situação. Olha que interessante, acompanhe comigo aí mais uma vez. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Eu acho que a nossa cabeça, poucas vezes a gente consegue enxergar, mentalizar isso, talvez imaginar alguma imagem assim de Jesus com um chicote na mão no momento de vida. A imagem que nós temos de Jesus é sempre um Jesus amado, um Jesus que ama a tudo, a todo instante, um Jesus que está sempre sorrindo, um Jesus que está sempre apaixonado pelo seu povo. Mas quando a gente se depara com um versículo desse, que Jesus entrou dentro do templo com um chicote de cordas e expulsou a todos que estavam ali do templo, a gente vê uma ira em Jesus ali. A gente pode, se a gente aprofundar um pouco em comentários bíblicos, fazer uma exegese mais profunda do texto, a gente vai chegar aqui no que a Bíblia diz sobre uma ira santa de Deus. É a ira contra o pecado. Ou seja, Jesus estava vendo ali uma completamente deturpação do templo de Deus, aonde o templo se tornou ali um local, um local que era santo. Nós vamos ver aqui mais para frente um pouco, chamado casa de oração, e esse lugar se tornou um covil de ladrões. Então, ou seja, quando nós nos deparamos com Jesus, com um chicote na mão, talvez quebrando tudo, derrubando tudo, nós podemos ficar um pouco escandalizados com isso. Mas esse é o Jesus que está irado contra o nosso pecado. Esse é o Jesus que está a todo tempo contra os nossos momentos de rebeldia e de desobediência. Esse é o Jesus da Bíblia.
Jesus é amor, é paz, é sabedoria, é mansidão, é piedade, mas também é um Jesus irado contra o pecado. Um Jesus que cobra a obediência, que cobra a santidade e não permite de modo algum que o nome do seu Pai seja profanado. E para a gente entender um pouco esse contexto aqui, a gente tem que voltar lá em Deuteronômio 14. Eu queria que você abrisse aí para a gente acompanhar, né? De Moisés. Eu queria que você abrisse aí, por gentileza, no livro de Deuteronômio, capítulo 14. A partir do versículo 22, Deuteronômio 14, a partir do versículo 22, a gente vê assim: separem o dízimo de tudo do que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria dos seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local em que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, no seu Deus. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local para ali pôr diante do Senhor, o seu Deus, o local este que foi escolhido. Com a prata, comprem o que quiserem: bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntem com as suas famílias, comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. Amém? Olha só que interessante. Isso aqui foi uma norma, né, que faz parte da lei, né, que Deus deu a Moisés, que o povo que iria ofertar na época da Páscoa, fazer o seu sacrifício, o povo deveria ofertar com os cereais, com os animais e tudo. Mas se o povo estivesse viajando, tivesse que andar uma distância muito longa até chegar ao local do sacrifício, ficava inviável ficar carregando sacas e sacas de cereais, ficar carregando juntas e juntas de bois, de ovelhas, de tudo. Então Moisés instruiu o povo: troque isso tudo por prata. E a hora que vocês chegarem no local, vocês compram o cereal, compram o boi e tudo, e ofertem na casa do Senhor. Façam o seu sacrifício, realizem tudo conforme a lei do Senhor permite. Então esse é o contexto. Por isso que tinha lá no templo bois, pombas. O povo estava vendendo isso dentro da casa do Senhor, ali dentro do templo. Então isso é o que a gente tem que entender sobre o que estava acontecendo. Só que os cambistas que estavam ali trocando a prata, as moedas pelas ofertas, estavam sendo desonestos dentro do templo. Eles estavam extorquindo aqueles que chegavam. Se a regulamentação era 1 por 1, eles estavam cobrando 3 por 1, 5 por 1. E o mais preocupante disso aqui é que todos os sacerdotes e fariseus ali, todos estavam cientes daquelas transações. E todos ganhavam esses lucros desleais em cima disso. Então, ou seja, essa troca injusta e perversa dentro do templo é que irou Jesus. Não foi a venda do boi, nem a venda da pomba, nem a venda do cereal,
dentro do templo, porque isso era regulamentado pela lei que Deus deu. Mas o ganho desonesto dentro do templo é que era ali o ponto-chave que fez a ira do Senhor chegar. E isso é uma afronta muito grande. Em Lucas 19, 45, ele relata assim: então ele entrou no templo e começou a expulsar aqueles que estavam vendendo, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo delas um covil de ladrões. Jesus tinha certeza que aquele local era a casa de seu Pai, era a casa de oração, era um lugar santo, um lugar onde o nome de Deus deveria ser honrado acima de todas as coisas. E eles estavam fazendo desse lugar um covil de ladrões, onde pessoas estavam aproveitando da oportunidade para ter lucro de desonestos. Nada longe dos nossos dias, né? Nada longe dos nossos dias, tristemente. E Jesus repreendeu a todos ali com essa ira santa. Ele realmente estava irado para aquele momento. Pegou um chicote, começou a derrubar tudo, expulsou todo mundo, mandou tirar todas aquelas coisas dali, e, ou seja, repreendeu a todos ali naquele lugar. Um ponto-chave aqui é que muitas dessas pessoas que chegavam lá para comprar essas ofertas, elas estavam fazendo por mera religiosidade. As pessoas achavam que simplesmente chegar com a prata e com o ouro ali e comprar uma oferta e sacrificar na época da Páscoa era agradável diante do Senhor. Mas nós vamos ver lá nos últimos versículos que a gente leu que Jesus conhecia o coração e a intenção de todo mundo. Jesus sabia o que eles estavam fazendo ali somente como um ato religioso, sem amor, sem adoração, sem piedade. Isso traz para nós implicações. Mesmo na situação da gente sair de casa para vir ao culto, simplesmente para cumprir um calendário, simplesmente para cumprir uma tabela. Nossa, domingo eu tenho que ir à igreja de qualquer jeito, eu tenho que ir ao estudo na quinta-feira. E essa religiosidade não agrada a Deus. Se o seu coração não está cheio de alegria, não está cheio de temor a Deus, não está cheio de gratidão, se você não vem exclusivamente para honrar e exaltar o nome de Cristo, é a mesma coisa de você não ver. A mesma coisa de você não vir. Se a sua intenção é simplesmente para ter mais um ponto, fazer talvez um check-in gospel, não vem, fica em casa. Vai servir a sua família, vai servir o seu marido, os seus filhos, que talvez você agrade mais a Deus do que você sair do conforto do seu lar para vir aqui com o coração e com a mente lá na televisão e na sua cama. E era essa situação que Jesus enxergava naquele povo. O povo andava quilômetros, viajava, tudo carregando a prata, chegava, comprava o ouro, além de ter ainda a troca da moeda pela oferta de modo desonesto, de modo todos sendo extorquidos, eles ainda estavam com um coração vazio. Eles ainda estavam em uma situação de completa religiosidade. E olha só que formidável, lá em Jeremias 7, eu queria que você abrisse aí, a gente vê um pouco dessa situação. Jeremias capítulo 7, a partir do versículo 3. O profeta Jeremias, iniciamos o culto hoje lendo Lamentações de Jeremias, e esse capítulo 7 aqui é
É um capítulo que precede, né, o livro de Lamentações, e que ele diz assim, a partir do versículo 3, ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, e não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente nesse lugar, e se vocês não seguirem outros deuses e para a sua própria ruína, então eu os farei habitar nesse lugar, na terra que eu dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, se vocês confiam em palavras enganosas e inúteis, vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vim perante mim neste templo para levar o meu nome e dizer que estamos seguros para continuar com as nossas práticas repugnantes. Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Isso foi uma exortação direta do profeta Jeremias ao povo de Judá. O povo estava fazendo as mesmas coisas, vivia uma religiosidade, uma falsa piedade, achava que podia viver de qualquer maneira, ofertar a Deus de qualquer maneira, e depois chegava no templo e falava: estamos na casa de Deus, estamos seguros aqui. E Deus fala: engano de vocês, porque eu conheço o coração de cada um de vocês, eu conheço a intenção de cada um de vocês. E isso é uma exortação direta para nós todos os dias. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe das nossas intenções. Por mais que todos nós possamos transvestir uma piedade, uma coisa maravilhosa dentro da igreja, mas só Deus sabe o que está aqui dentro. E isso deveria nos assustar. É Deus conhecer o nosso coração que deveria nos assustar e nos fazer temer e tremer diante dele. E essa era a situação daquele povo que chegou ali no templo com essas falsas ofertas, com esses ganhos desonestos dos cambistas, que levou Jesus a ficar irado naquele dia e sair quebrando tudo lá dentro. É esse Jesus que é irado contra essa falsa piedade, que é irado contra o nosso pecado. É esse mesmo Jesus que vivenciou isso dentro do templo e que vivencia todo dia o que passa dentro do nosso coração. E isso deveria nos assustar. E muitas vezes é difícil nós olharmos para esse Jesus, porque nós queremos o lado amoroso, o lado agradável, o lado gentil, o lado servo de Jesus. Mas nós não queremos olhar para esse lado irado de Jesus contra o pecado. Mas as Escrituras nos mostram que Deus é amor, que Deus é alegria, que Deus é justiça e que Deus é fogo consumidor. Que pelo fato dele ser amor, é que ele é um Deus justo e um Deus de ira também. Olha só, para a gente seguir o versículo 17, a gente dando em sequência. O versículo 17 ele vai falar assim: seus discípulos se lembraram do que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Eu acho muito interessante quando a gente olha assim que
fala assim, os discípulos se lembraram do que estava escrito. Escrito onde? Que a gente tem a facilidade de achar que só nós temos a Bíblia. Mas os discípulos do tempo de Jesus, eles tinham a Bíblia também. Eles tinham o Antigo Testamento, eles tinham os Salmos, eles tinham, né, o Pentateuco, eles tinham ali os relatos dos profetas, não separadinho em capítulos e versículos igual nós temos hoje, mas os discípulos tinham, né, o livro da lei, eles tinham isso tudo. E quando eles disseram aqui que eles se lembraram daquilo que estava escrito, o zelo pela tua casa me consumirá, eles estavam lembrando do que hoje para nós é o Salmo 69, versículo 9, aonde ele diz que o zelo pela tua casa me consumirá, é o zelo pelo nome de Deus, o zelo pela piedade, pela santidade de Deus. Aquilo consumiria Jesus até o fim dos seus dias. Ele guardaria a santidade do nome de Deus, ele guardaria a honra de Deus, ele guardaria a obediência pelo nome de Deus até o fim de todas as consequências. E assim como foi. Ele guardou esse zelo pela tua casa, que era o seu templo, a casa de oração, o templo onde Deus habitava. Ele guardaria isso com toda a intensidade. E os discípulos se lembraram disso. E na sequência, no versículo 18, aí a gente vê assim: então os judeus lhe perguntaram, que sinal tu nos mostra para fazer essas coisas? Imagina a situação. O templo, o pátio do templo cheio de gente vendendo tudo, cheio de gente ali, como já era de costume, já na tradição da Páscoa. Jesus chega com um chicote quebrando tudo, chutando tudo, derrubando tudo. Os sacerdotes, os judeus que estavam ali, tipo, quem é você para fazer isso? Por que você está fazendo isso? Quem te deu essa autoridade? Que sinal você está mostrando para nós que você pode fazer isso? Ou seja, nenhum deles tinham em Jesus a imagem do Filho de Deus. Ninguém cria que ele era o Filho de Deus. Então, ou seja, e nesse versículo, quando ele fala aqui, isso vai apontar para nós, que nós já repetimos aqui nas últimas 4 semanas, lá em João 20, 30, que Jesus realizou dezenas de sinais, mas nenhum deles, mas todo mundo não cria que ele era o Filho de Deus. Que Jesus já tinha feito inúmeros sinais durante o seu ministério e todo mundo via, presenciava e não cria que ele era o Filho de Deus. A incredulidade reinava naquele povo judeu. O coração duro em reconhecer que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E quando nós olhamos para o versículo 29, para o versículo 19, perdão, ele vai falar assim: e Jesus lhes respondeu, destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Ou seja, eles pediram um sinal para Jesus. Assim, que sinal você nos dá da tua autoridade para você fazer isso? E ele falou, destruam esse santuário e que eu o levantarei em 3 dias. Mas mais uma vez os judeus pareciam que não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando. Porque Jesus estava falando de um santuário, não um santuário de pedra feito por mãos de homem. Ele estava falando do corpo dele. O santuário vivo que ressuscitaria ao 3º dia. E para a gente entender um pouco sobre isso aqui, eu queria ter trago um negócio maior sobre o templo, mas eu temia o tempo aqui que não ia dar para trazer. O templo onde eles estavam, naquela época era chamado Templo de Herodes, né, que era o templo e tudo. Para a gente entender um pouquinho rapidamente, foi Salomão, o filho de
foi e construiu no templo. Anos e anos depois, o Império Babilônico veio, levou o povo cativo e destruiu o templo. Os anos se passaram e Herodes, o Império Romano, chegou, e Herodes, por um fator político na época, reconstruiu o templo. Ele reconstruiu esse templo. E essa reconstrução, se a gente olhar pelas datas, a gente estudar um pouco isso, essa reconstrução do templo começou 16 anos antes de Jesus nascer. E olha só que interessante, é por isso que nos próximos versículos, no versículo 20, ele diz que sim, que tem 46 anos que esse templo levou para ser construído. Então, ou seja, 16 anos antes de Jesus nascer, com mais 30 anos da idade de Jesus. Então, ou seja, o templo estava ali há 46 anos. E Herodes, e o templo era reconhecido como o templo de Herodes. Então, eles estavam achando que era esse templo que Jesus tinha falado. Destrua esse templo, que demorou 46 anos para ser reconstruído, que eu vou levantá-lo em 3 dias de novo. Mas Jesus estava falando de quê? Do seu corpo. Jesus já estava anunciando a sua morte e a sua ressurreição. Uma leitura, né, muito superficial. Então, esse é o ponto. Aquele templo, esse templo de Herodes, a gente sabe pelo contexto histórico e tudo, ele seria destruído 70 anos ainda depois, pelo general Tito. E aí já existia essa profecia, a gente vê isso no livro de Mateus, que o templo seria destruído e nunca mais. E olha só que interessante, aí a gente volta para o versículo 20, que é onde Jesus fala, e os judeus responderam, esse santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Mas ele, porém, se referia ao seu corpo. Os judeus não tinham a mínima noção de quem era Jesus. Eles não tinham. A incredulidade reinava naquele lugar. Até hoje, né, gente? Até hoje eles esperam a volta do Messias, eles esperam o Messias libertador, eles esperam, mas a gente acredita que tem assim judeus salvos que crerão que Jesus Cristo é o Messias, Filho de Deus, e que ele reinará para sempre. Amém? E Jesus, então, com essas palavras, ele estava aqui apontando para a sua morte e para a sua ressurreição, né? A partir do versículo 21, ele estava falando, esse templo que vocês, né, estão olhando aí, que demorou 46 anos, esse templo é pedra. E eu vou reconstruir esse templo em 3 dias. O templo que vai ser para sempre. Um templo incorruptível. Um templo que não perecerá nunca. Ele estava falando de si. E já caminhando aqui para o nosso final aqui do texto, no versículo 22 ele diz assim, e quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram do que ele tinha dito isso, e creram na Escritura e creram na palavra de Jesus. Olha só que interessante, mais uma vez, eu acho isso até engraçado. Porque olha só, aconteceu todas essas coisas, o ministério de Jesus foi acontecendo, foi passando, e muitos dos discípulos que caminhavam com ele não entendiam tudo que ele falava. Os discípulos estavam dia após dia e eles não entendiam tudo que Jesus estava ensinando, tudo que Jesus já tinha pregado. E quando diz aqui no versículo 22, ele diz, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, ou seja, ele já tinha sido crucificado, né, já ressuscitou e tudo, os discípulos se lembraram daquilo que ele tinha dito e creram na Escritura e creram na palavra de Jesus. Ou seja,
Não basta a gente simplesmente caminhar com Jesus. Não basta, a gente tem que crer. Você estar lado a lado com Ele ali pode significar muita coisa. Você vai ver milagres, você vai ver obras, você vai ver tudo. Mas se você não crer e entender o que Jesus está dizendo, muita coisa vai passar despercebida. E assim somos nós. A gente caminha, a gente vem à igreja, a gente vem a culto, a gente lê, a gente estuda, a gente busca livro e tudo. Mas se não tem um entendimento profundo da palavra, a gente deixa muita coisa passar. Um detalhezinho que é extremamente importante. E isso aqui é interessante, porque quando a gente olha para isso aqui, que os discípulos se lembraram do que eles disseram, a gente já sabia que isso era uma profecia. Lá em João 14, 26, Jesus já tinha falado assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar de tudo que eu lhes disse. A promessa de Jesus que o Espírito Santo viria depois, no Pentecostes, quando a gente vê lá em Atos 2 e tudo, essa consumação, toda essa profecia, que depois disso o Espírito Santo nos daria sabedoria, nos daria entendimento a crer realmente que Jesus é o Filho de Deus, crer realmente que Ele é o Deus vivo que viveu nessa terra, que vive e reina para todo sempre. Eu acho isso maravilhoso. Os discípulos que caminhavam com Ele dia após dia não lembravam e não sabiam de todas as coisas, mas o Espírito Santo de Deus, que foi a promessa de Cristo, os faria lembrar, os daria sabedoria para viver todas essas coisas. E no versículo 23 a 25, a gente caminhar aqui por finalmente, ele diz assim: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu acho isso aqui muito pesado, sabe? As palavras aqui muito pesadas, porque isso traz para nós implicações para a nossa vida que às vezes a gente não dá a devida proporção que ela merece. Jesus estava em Jerusalém e durante a festa da Páscoa fez muitos milagres e muitos creram nos sinais que ele fazia. Creram nos sinais e não nele. A gente vive tempos hoje, de um, se é que a gente pode chamar aí da igreja evangélica brasileira e no mundo, mas as pessoas vivem de sinais. As pessoas querem milagres, as pessoas querem show, as pessoas querem ver o sobrenatural acontecer diante dos seus olhos, mas elas não querem saber nada de quem é Jesus. As pessoas querem um show em cima de um púlpito, mas não tem a mínima noção do que é a palavra evangélica. E o que deveria nos assustar, que o versículo 24 fala assim: mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Jesus conhece todos nós. E ele fecha, sela esse segundo capítulo, assim, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito dessas pessoas, porque ele já conhecia a natureza humana.
Eu já falei algumas vezes, o pastor Wagner já falou também, a grande verdade para nós no dia do juízo final não é se nós conhecemos Jesus, não é se nós decoramos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não é se nós sabemos recitar tudo que Jesus fez. O grande ponto é se Jesus nos conhece. Porque nós conhecermos Jesus ao nosso modo é muito fácil. A gente cria um Jesus que permite todas as coisas na nossa vida. A gente cria um Deus que permite nós vivermos da maneira que nós acharmos que é agradável. Mas a grande verdade é se esse Jesus é o Jesus revelado nas Escrituras. A grande verdade é se Jesus nos reconhece como filhos de Deus. É se nós nascemos de novo, se nós nos arrependemos das nossas práticas, é se nós abandonamos o velho homem. Essa é a grande verdade. Isso é o que importa. E Jesus conhece o nosso coração desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos nos deitar. E isso deveria nos assustar. Porque muitas vezes a gente tem a percepção, aí, um milésimo de segundo de tentar enganar a Deus com uma falsa religiosidade, com uma falsa prática. Nossa, vou orar aqui 5 minutinhos que está tranquilo e tudo. A gente acha que a gente barganha com Deus. Mas Deus conhece cada um de nós. Deus conhece cada intenção do nosso coração. Deus conhece tudo aquilo que se passa na nossa mente, na nossa boca, antes mesmo de pronunciarmos qualquer palavra. O que fica de aplicação para nós aqui nesse texto, hoje, Jesus entrou no templo aquele dia para fazer a purificação daquele lugar, para tirar aquele covil de ladrões que estavam lá dentro, de pessoas que estavam usando do templo para ganhos desonestos. As pessoas que estavam tentando barganhar com Deus de uma forma que não era lícita e que a lei não permitia. Mas aí nós olhamos lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: vocês não sabem que o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, o destruirá. Pois o santuário de Deus é que vocês são sagrados. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada do Espírito Santo. Agora a grande questão é como nós estamos cuidando desse templo do Espírito Santo. Como nós estamos cuidando do nosso corpo. Como nós estamos cuidando da nossa alma. Como nós estamos alimentando a nossa alma. Porque nós temos a facilidade de cuidar do nosso corpo com exercício, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, um repouso. Nós tomamos remédio, nós tratamos de cada coisinha que aparece no nosso corpo. E da nossa alma. E do nosso espírito, que é o templo do Espírito Santo. Como nós estamos cuidando? Qual a manutenção diária que você está dando para o seu espírito dia após dia? Como você tem alimentado da sua alma dia após dia? É com a palavra de Deus ou com aquilo tudo que o mundo tem a oferecer? Através de televisão, internet, de redes sociais? Nós temos a total facilidade de nos entupir com coisas fúteis. Mas não tiramos 10, 15 minutos para fazer uma devocional pela manhã. Ninguém sai de casa aqui, eu tenho certeza, vai trabalhar sem tomar um banho, sem fazer uma higiene pessoal, sem tomar um café da manhã. É rotina, todo mundo se preocupa com isso. Agora, quem preocupa com o seu espírito em sair de casa? Quem preocupa com a sua alma, com a alimentação diária do seu espírito, para o seu fortalecimento pessoal? Isso vai apontar para aquilo que eu falei lá no início do culto. Aonde estamos depositando a nossa esperança?
nós nos preparamos rigorosamente para o nosso trabalho. Se nós precisamos acordar mais cedo de manhã, a gente dorme mais cedo de noite para não correr o risco de perder hora. Mas como nós estamos alimentando a nossa alma? Como nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo que habita em nós? Isso deveria nos remoer, porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece as nossas intenções. Jesus conhece aquilo que a gente dá mais valor e aquilo que a gente menospreza. Ele sabe de tudo que se passa na nossa mente e no nosso coração. Isso deveria nos fazer temer e tremer diante de Deus. E quando nós falamos aqui com palavras duras, mas com palavras bíblicas, que o nosso pecado é a causa da morte do Filho de Deus, isso não pesa na nossa vida. Por causa dessas coisas, o Filho de Deus foi para aquela cruz. O justo morreu pelos injustos. É por causa dessa nossa futilidade de nos entupirmos com coisa que não vai crescer e edificar nada na nossa vida, mas a gente se abstém de 15 minutos diários com a palavra de Deus. A gente é capaz de ficar 3 horas dentro de um cinema assistindo um filme, mas quase morre de sono quando escuta a palavra de 20 minutos, meia hora. Essa é a nossa realidade. E é assim que nós estamos cuidando do templo de Deus. É assim que nós estamos cuidando daquilo que o Espírito Santo nos enche todo dia e nos fortalece e causa em nós esse sustento. A gente tem a certeza absoluta pela palavra de Deus que é Cristo quem edifica a sua igreja. Mas cabe a nós cuidar do nosso corpo. Cabe a nós buscar e alimentar a nossa alma. Cabe a nós, como Paulo escreveu lá em Colossenses, buscar as coisas que vêm do alto. Porque isso é que nos enche. Não são as coisas que a gente vê na televisão e no rádio e na internet. Não. Que isso seja uma exortação hoje para mim e para você. Que possamos pedir a Deus agora em verdade, que Ele possa nos encher com o Teu Espírito Santo e que possamos realmente avaliarmos como nós estamos cuidando do templo do Espírito de Deus, que é o nosso corpo. Amém? Feche seus olhos por um instante. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós cremos, Senhor, que ela é viva e eficaz para nos ensinar, para nos exortar, para nos corrigir. E nós cremos, Senhor, no poder da Sua palavra de mudar os nossos corações e mudar as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, essa noite de forma misericordiosa, Pai. Aviva o nosso coração a nos alegrarmos com a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo a desejarmos dia após dia, a caminharmos nela e a encontrarmos na Tua palavra, Senhor, o sustento diário para as nossas vidas. Que não possamos, Senhor, andar na Tua palavra para ter compreensão do mundo, mas que possamos, através da Tua palavra, olharmos o mundo de forma diferente. Que possamos, Senhor, olhar pela Tua palavra e buscar nela direção. Glória, amor estás, me prostro ante Tua face, Deus.